Olá, pessoal. Eu sou a professora Elaine Cristine Dantas Moisés, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Eu estou abordando o tema diabetes mellitus de gestação e nessa videoaula nós iremos dar continuidade à nossa discussão, falando sobre as repercussões maternas, fetais e perinatais e a propedêutica adequada para a condução desses casos durante a gestação. A pergunta que a gente tem que fazer diante de uma gestante portadora de diabetes mellitus, seja ele pré-gestacional ou gestacional, é: como que esse diabetes pode repercutir sobre os organismos materno e fetal? Então, nós devemos ter em mente que a hiperglicemia materna vai trazer, ou pode trazer, repercussões maternas e repercussões fetais e neonatais. Vamos estudar cada uma delas e saber o que a gente tem que investigar, como que a gente tem que investigar essas repercussões. Bom, em relação às repercussões maternas crônicas, é importante ressaltar que elas vão depender principalmente do momento do diagnóstico e do controle metabólico. Então, a gente tem uma maior probabilidade de ter alterações maternas crônicas quando eu tenho uma paciente cujo diagnóstico dela já vem de longa data, né? Principalmente aí mais que uma década. A hiperglicemia persistente, ela determina aumento de sorbitol, glicação de substâncias e hiperosmolaridade. E são esses fatores que vão determinar a ocorrência das complicações. Neuropatia, retinopatia, nefropatia, catarata, hipercoagulabilidade, vasculopatia periférica, acidente vascular cerebral, infarto do agudo miocárdio, amputações. E com destaque aqui, em vermelho, hipertensão. Tá? Por que eu destaquei? Porque é uma ocorrência muito significativa durante o período gestacional. A gente aumenta em 3 a 4 vezes o risco da ocorrência da hipertensão. Em relação às demais complicações, normalmente o que a gente observa é que aquela paciente que já tinha uma complicação instalada, uma repercussão de órgão-alvo prévia à gravidez, ela pode ter um agravamento durante a gravidez, pela descompensação glicêmica que essa paciente é submetida. Mas que com muito menos frequência ocorre o surgimento dessas complicações durante a gravidez. Tá? Então, de uma maneira geral, o que a gente vê? Progressão quando já existente, mas dificilmente a gente vê o início, exceto no caso da hipertensão. Em relação às repercussões maternas agudas, nós temos a cetoacidose diabética ocorrendo nas pacientes que são portadores de diabetes mellitus tipo 1 e o estado hiperosmolar não cetótico nas pacientes, principalmente que são portadores de diabetes tipo 2. Importante ressaltar que 1 a 10% das gestantes de diabetes mellitus tipo 1 podem complicar com cetoacidose durante o período gestacional. E 10 a 30% desses casos ocorrem com glicemias abaixo de 250 mg por cento. Porque além da fisiopatologia básica do diabetes tipo 1, que é não produção de insulina, agora associa-se à resistência insulínica provocada pela gravidez. Então, eu não necessito de níveis tão elevados para já desenvolver um quadro de cetoacidose. Por isso, necessita de nossa atenção. Importante ainda a gente lembrar que o óbito fetal ocorre em 9 a 35% dos casos de cetoacidose. Então, devem ser diagnosticados precocemente essas situações e tratadas adequadamente e precocemente para a gente evitar complicações graves como o óbito fetal e também o óbito materno. Em relação à cetoacidose, vamos lembrar um pouco da sua fisiopatologia. Ela se baseia na diminuição da administração de insulina e aumento do glucagon. Isso determina uma diminuição da utilização da glicose e um aumento da produção hepática, que são as causas da hiperglicemia. Essa determina a glicosúria, diurese osmótica, perda de água e consequente desidratação e hemoconcentração. Por outro lado, desidratação celular, que pode levar
alteração do nível de consciência. A diurese osmótico também determina perda de eletrólitos e isso pode levar até um quadro de choque hipovolêmico. Ainda dentro do quadro de cetoacidose, observamos o aumento de lipólise, que determina uma hiperglicemia e, consequentemente, cetonúria, vômitos, acidose metabólica, perda de água, perda de eletrólitos e hiperventilação, cujo final da cascata é o agravamento da desidratação. E ainda ocorre o mecanismo de proteólise, que vai determinar aumento de uremia e fraqueza muscular. Qual que é a diferença primordial com o estado hiperosmolar não cetótico? Não ocorre lipólise e proteólise. Então, basicamente, o que se tem? Diminuição da ação da insulina, aumento de glucagon, só que em níveis mais elevados, normalmente, do que a cetoacidose. Então, ocorre um destaque aqui para a hiperglicemia e com toda aquela cascada de perda de líquido, uma desidratação mais importante. Considerando as repercussões maternas clínicas, qual que seria a propedêutica específica a ser realizada nessas pacientes? Lembrando que nós vamos, em todas elas, realizar o pré-natal de uma maneira adequada, com toda a rotina de pré-natal, incluindo a avaliação clínica complementar básica. Mas associada a essa rotina de pré-natal, nós devemos investigar os órgãos, as repercussões que ocorrem nesses órgãos-alvo. Portanto, é preconizado que se faça a avaliação de hemoglobina glicosilada a cada pelo menos aí 2 meses, o ideal a cada 6 semanas para gestação, é um período mais curto do que o que se faz fora da gravidez. O controle glicêmico deve ser rigoroso, com medidas domiciliares aí variando de 4 a 8 vezes por dia. Isso depende do tipo de diabetes que eu estou lidando, da compensação, da idade gestacional. Então, a gente vai fazer esse controle domiciliar. Cetonúria está indicado nos quadros de descompensação, quando eu tiver uma glicemia aumentada. Proteinúria de 24 horas a cada trimestre nas pacientes com diagnóstico de nefropatia. Então, o que se deve fazer é ter uma basal no início da gravidez e acompanhar aí pelo menos a cada trimestre, principalmente naquelas que eu já tenho proteinúria desde o início. Creatinina sérica a cada trimestre nas pacientes com nefropatia. Função tireoidiana, uma avaliação basal de T4 livre de TSH nas pacientes de diabetes mellitus tipo 1, cujo grupo manifesta-se em torno de 20% com alterações tireoidiana. Eletrocardiograma, se as pacientes tiverem sintomas cardiovascular, forem hipertensas ou apresentarem vasculopatia. E fundo de olho, uma avaliação basal e sempre que necessárias, ou seja, se a paciente apresentar sintomas. Então, o que nós normalmente a gente faz? Essa bateria de exames no início da gravidez, uma basal, e aí, a depender do tipo de diabetes, da complicação que essa paciente apresenta e do diagnóstico de alterações de órgãos-alvos que a gente diagnostica, a gente vai determinar a periodicidade das repetições. E as complicações obstétricas maternas, como abortamento, distócias durante o trabalho de parto, toco-traumatismo materno, taxas de cesárea, partos instrumentalizados, elas vão ser decorrentes das repercussões fetais, principalmente, ou seja, estão relacionadas às alterações fetais. E aí a gente vai ver junto com essa discussão. Bom, em relação, então, às repercussões fetais e natais, o que nós temos? Que a hiperglicemia materna vai determinar uma hiperglicemia fetal, tá? Porque a glicose ela é transportada pela barreira placentária por difusão facilitada. Essa hiperglicemia fetal determina hiperinsulinemia fetal. E esse é o responsável pelas alterações que a gente tem, que a gente observa no período perinatal. Então,
hiperglicemia no período embrionário pode levar à lesão celular que determina a ocorrência de malformações ou abortamento. A hiperinsulinemia ela é um determinante para a ocorrência de macrosomia, já que a insulina é um hormônio relacionado ao controle de crescimento fetal. A hiperglicemia aumenta a taxa de filtração glomerular por determinar a ocorrência de diurese osmótica e, consequentemente, a manifestação de polidrâmino. E a hiperinsulinemia ela vai ser responsável pelo metabolismo fetal. Com o aumento de metabolismo fetal, ou seja, o aumento da demanda de oxigênio e não correspondente ao aumento de oferta de oxigênio, muito pelo contrário, ocorre até uma diminuição da oferta de oxigênio, já que a hemoglobina glicada retém esse oxigênio pela sua maior afinidade, a gente tem como consequência a ocorrência de hipóxia fetal, hipóxia tecidual fetal e acidose metabólica, e com isso o risco de perda fetal. Como complicações neonatais principais, o que a gente tem? Em relação às complicações decorrentes da hipóxia, muitas vezes vai ser determinada o nascimento antes do termo, ou seja, prematuridade. E como ocorre uma inibição da produção de surfactante endógeno pelo pneumócito tipo 2, a gente tem como consequência maior ocorrência de síndrome de desconforto respiratório. Devido à macrosomia que esses produtos conceituais apresentam, a gente tem um maior risco de traumatismo, de tocotraumatismo. Da mesma forma que materno, também desse feto, desse recém-nascido. Por exemplo, distócia de ombro levando a lesão de clavícula, de plexo braquial. A hipoglicemia, que ocorre em decorrência de uma interrupção do fornecimento de glicose ao nascimento, ela acarreta junto distúrbios hidroeletrolíticos, ou seja, alteração de eletrólitos e desidratação. Como um mecanismo fisiológico intraútero de tentar compensar aquela hipóxia tecidual, ocorre um aumento de produção de células vermelhas, levando à poliglobulia. Essa poliglobulia no período pós-natal pode ser responsável tanto pela ocorrência de trombose como de icterícia pós-natal. Vamos falar sobre os principais itens. Em relação ao abortamento, ocorre um aumento do risco em torno de 2 a 3 vezes. Isso pode ser em decorrência das malformações, dos efeitos tóxicos de hiperglicemia, vasculopatia e má adaptação placentária. Não há aumento de risco de aneuplodia, porém é possível a ocorrência de alterações epigenéticas. Em relação às malformações fetais, o risco aumenta-se em 2 a 4 vezes. A gente tem aí em diabetes tipo 1 até em torno de 7,5% das pacientes cursando com fetos malformados. Em relação a diabetes mellitus tipo 2, essa taxa pode chegar até 12%. As malformações maiores, elas vão ocorrer à medida que essa paciente engravida mais descompensada, ou seja, com uma hemoglobina glicada mais elevada. E eu tenho um aumento de cada 1% dessa HB glicada acima de 6,3%, determina um odds ratio de 1,3. Tá? Ocorrendo malformações maiores se a hemoglobina glicada estiver acima de 14%. A diminuição da HB glicada durante o período embrionário, a cada queda de 1% dessa hemoglobina glicada, determina uma diminuição do risco de malformações em torno de 30%. Por isso, essa paciente tem que engravidar bem controlada. E as malformações são ainda responsáveis por 50% dos óbitos perinatais, que ocorrem em gestantes diabéticas. Em relação às malformações ainda, as mais comuns são as cardiopatias. A gente pode ter
vários tipos de manifestações de cardiopatias estruturais. Além disso, defeitos de fechamento do tubo neural, né, alterações do sistema nervoso central, defeitos urogenitais e o mais característico, a regressão caudal, que pode ocorrer até em torno de 15 a 25% dos casos de pacientes descompensados durante o período embrionário. Pensando principalmente aqui nos defeitos de fechamento do tubo neural, é importante a utilização, a administração de ácido fólico no período pré-concepcional para as pacientes diabéticas. Em relação às complicações de toque traumatismo, uma das mais importantes é a distócia de ombro. Vale ressaltar que, mesmo em pacientes normais, o risco de distócia de ombro aumenta a partir dos 4 quilos. Tem um incremento significativo e torna-se bastante relevante a partir dos 4,5 kg. No feto de mãe diabética, o que ocorre? Em decorrência do aumento da cintura escapular que a gente observa nessas crianças, esse risco é ainda maior. De uma maneira geral, o odds ratio é de 2,23 vezes maior da paciente com diabetes mellitus em relação à paciente que não tem diabetes mellitus. E isso a gente tem que lembrar, então, principalmente acima dos 4 quilos. E em relação à hipóxia fetal, a hiperglicemia materna, ela vai determinar um aumento de hemoglobina glicada, que tem uma maior afinidade por oxigênio, e assim libera menos oxigênio para o feto, e esse feto hiperglicêmico também vai ter uma liberação menor de oxigênio para os seus tecidos. A hiperglicemia fetal também determina uma hipertrofia das ilhotas, hiperplasia com hiperinsulinemia, e isso vai acarretar um aumento do metabolismo e demanda de oxigênio. Portanto, a gente vai ter uma menor oferta de oxigênio e uma maior demanda de oxigênio, podendo levar à hipóxia fetal e acidose lática. E esse mecanismo que é o determinante do risco de óbito fetal em fetos de mãe diabéticas. Então, no diabetes, o que a gente tem? Uma diminuição do aporte de oxigênio, pode ter trocas placentárias prejudicadas, principalmente naquela paciente em que eu tenho vasculopatia associada. Isso a gente observa mais no diabetes tipo 1. E o aumento de metabolismo fetal vão determinar uma menor oxigenação tecidual fetal, associado a outras alterações decorrentes da hiperglicemia, ou seja, diminuição de estoques de ferro, hipocalemia, polidrâmino, um crescimento exagerado, hipertrofia cardíaca pela sobrecarga, distúrbios metabólicos, aumento de viscosidade sanguínea, a gente vai ter um risco aumentado de óbito fetal. Para o diabetes mellitus gestacional, eu tenho um risco de 1,34, ou seja, 34% a mais. E no diabetes mellitus pré-gestacional, esse risco é de 4,5 vezes. Quando suspeitar de insuficiência placentária, de alteração placentária, quando a paciente passa a apresentar ao longo da sua gestação uma diminuição da necessidade de insulina. Por quê? Se a gente pensar que a produção de hormônios placentários, principalmente do lactogênio placentário, determina o aumento de resistência insulínica, espera-se que, com a evoluída gestação, a gente sempre tenha um aumento gradual da necessidade de insulina. Se chega um ponto em que essa paciente começa a tender para hipoglicemia, ou seja, diminuir a necessidade de insulina, o que a gente tem que pensar é que essa placenta possa não estar produzindo aquela quantidade que vinha produzindo de hormônios, ou seja, determinou uma diminuição da resistência periférica à insulina e, portanto, eu devo investigar essa função placentária. Devo fazer a análise de dupla velocimetria da artéria umbilical. Qual a propedêutica fetal específica para se investigar todas aquelas repercussões que a gente estudou? No primeiro trimestre, eu tenho que fazer a avaliação de idade gestacional, da taxa de gestação, e também de marcadores de
alterações estruturais, né? Cardíaca, alteração de translucência nucal. No segundo trimestre, complementar essa avaliação com o morfológico, ultrassonografia morfológica, entre 22 e 24 semanas principalmente, tá? E nas pacientes que tenha tido hiperglicemia no período embrionário, ou seja, nas pacientes de diabetes pré-gestacional, como ocorre a possibilidade de malformação fetal e dentre elas a mais comum é a alteração cardíaca, a gente obrigatoriamente tem que submeter essa paciente a uma avaliação de ecocardiografia fetal. No terceiro trimestre, a ultrassonografia deve focar na avaliação de biometria, ou seja, de crescimento fetal, de análise de líquido amniótico e também de vitalidade fetal. A vitalidade fetal, no diabetes, ela lança a mão da necessidade de vários exames de uma maneira complementar, porque existem vários mecanismos associados. A insuficiência placentária, ela vai estar presente naquela paciente que tem vasculopatia, mas o principal determinante da alteração de bem-estar fetal aqui é metabólico. Então, eu não consigo fazer uma avaliação de vitalidade baseada só, por exemplo, na dopplervelocimetria. A dopplervelocimetria, ela vai nos ajudar nessa paciente que tem insuficiência placentária, mas pouco nos ajuda nas demais. Então, essa paciente deve ser orientada a realizar mobilograma em casa, então a análise da movimentação fetal e qualquer alteração buscar o atendimento médico para ser avaliada. A avaliação de rastreio pode ser realizada com a cardiotocografia associada à análise de líquido amniótico e o perfil biofísico fetal complementando essa análise de bem-estar fetal. A periodicidade desses exames, ela vai ser determinada pelo tipo de diabetes que eu estou lidando, pela compensação que essa paciente tem, pelo controle metabólico que ela tem e pelas complicações que ela já apresenta. Por exemplo, uma paciente que tem retinopatia, que tem nefropatia, ela tem alteração vascular. Então, eu vou ter que complementar com a dopplervelocimetria, numa periodicidade muito mais curta. Então, essa periodicidade, essa escolha dos exames, ela tem que ser, muitas vezes, individualizada. Em relação às repercussões a longo prazo, paciente portadora de diabetes mellitus, associadas ou não a outras comorbidades, ela, durante o período gestacional, ela cria um ambiente intrauterino que vai influenciar a longo prazo a sua prole, vai determinar na sua prole alterações metabólicas a longo prazo, que vão ser aceleradas ou não de acordo com a influência multifatorial, mas para ela também, no caso de diabetes mellitus gestacional, ela mostra que diante de um desafio pancreático, ela não foi capaz de uma produção de insulina adequada a suprir as novas necessidades, as novas demandas. Portanto, a mãe também tem um risco de síndrome metabólica a longo prazo. Assim, mãe com diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, a gente vai ter aí em torno de 10% delas reclassificando no pós-parto como diabetes pré-gestacional, em torno de 40% delas ou mais desenvolvendo diabetes tipo 2 em 20 anos, e em torno de até 50% delas desenvolvendo diabetes mellitus gestacional numa próxima gravidez. E sua prole? Ela vai ter um risco aumentado em torno de 2 vezes de obesidade, 2/3 acima de 34 anos da prole de filhos de mãe de diabetes mellitus gestacional vão desenvolver diabetes tipo 2 na vida adulta. Eu tenho um risco aí de até 4 vezes de síndrome metabólica nessa prole. Então, o ambiente intrauterino aqui, hiperglicêmico, determina prognóstico perinatal, mas também determina prognóstico na vida adulta dessas crianças.
Em relação às repercussões maternas, como a gente já falou, 10% das mulheres diagnosticadas como diabetes mellitus gestacional, na reclassificação pós-parto, ela é reclassificada como diabetes tipo 2, em grande maioria dos casos, tá? A gente tem MOD, a gente tem LADA também, que pode acontecer, mas a maioria é tipo 2. Então, obrigatoriamente, no pós-parto, em torno de 6 a 12 semanas, eu tenho que submeter essas pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus gestacional a um novo teste oral de tolerância à glicose com sobrecarga de 75 gramas. Se o jejum for menor que 100 e o resultado 2 horas pós-sobrecarga for menor que 140, essa paciente é considerada normal. Entre 100 e 126, na glicemia de jejum, essa paciente é considerada intolerante. E na segunda hora, se maior ou igual a 140 e menor que 200, ela também é considerada como intolerante. Agora, se nesse teste oral de tolerância à glicose, a glicemia de jejum for maior ou igual a 126 mg/cento, ou a segunda hora após sobrecarga for maior ou igual a 200 mg, essa paciente ela vai ser reclassificada como diabética e ela deve ser encaminhada para o endocrinologista e ter o seu segmento iniciado. Tá? Aquela paciente que é diagnosticada como normal nesse momento, como a gente já falou, ela tem um risco grande de desenvolver síndrome metabólica, de desenvolver diabetes tipo 2 ao longo dos próximos anos. Portanto, ela deve manter um rastreamento a longo prazo de no mínimo a cada 3 anos, idealmente anual. Para fechar nossa discussão, vamos relembrar os pontos fundamentais. Essa paciente deve ter sua propedêutica de pré-natal habitual realizada, não devemos esquecer dos exames de pré-natal, mas associar a isso a avaliação de perfil glicêmico, cuja periodicidade vai depender do tipo de diabetes e do seu controle. Deve-se realizar o rastreamento das complicações maternas crônicas no início da gravidez e a repetição desses exames vai seguir uma periodicidade determinada também pelos diagnósticos realizados pelo tipo de diabetes. Na urgência, devemos avaliar as repercussões maternas agudas, aí pensando prioritariamente na cetoacidose. Em relação ao feto, nossas avaliações devem focar a morfologia, a biometria e a vitalidade fetal. É importante, durante a condução dessas pacientes, que a gente lembre dessas complicações e faça profilaxia das mesmas e, na identificação delas, proponha-se o tratamento o mais precoce possível. Muito obrigada pela atenção de todos. Estou à disposição através do meu e-mail para quaisquer eventuais dúvidas.